Oi pessoal, eu sou a Nath e como é que vocês estão? Hoje eu queria compartilhar com vocês alguns livros que eu não vejo as pessoas falando muito sobre e eu acredito que mereciam mais reconhecimento. Vamos conversar sobre eles? O primeiro livro dessa lista é o Não Sou Esse Tipo de Garota, da Sylvan Vivian. Ele é um romance, bem curtinho, que se passa no colégio, que naquela época eu tava procurando muito livros que se passassem em colegial, porque eu tava assistindo vários filmes nesse tipo. Ai, da garota nova, ai, da patricinha que é do mal, ai, daquela vida escolar, de ter o cara popular, esse tipo de coisa que é bem clichêzona, mas eu queria muito ler. E daí eu encontrei esse livro aqui. Eu comprei ele usado, foi bem barato, foi uns R$ 20. E a história valeu super a pena, porque eu não tava com muita expectativa, sendo bem honesta. E valeu muito a pena. A Natalie, que inclusive fiquei muito feliz, né, porque é nome parecido com o meu. A Natalie, ela quer ser importante. Ela tem um posto importante no colégio em relação ao Grêmio Estudantil. E ela não gosta muito dos meninos, né? Ela fala que as meninas têm que ser focadas no objetivo delas, não podem se deixar influenciar ou se perder no caminho por causa de menino. E ela sempre cita a melhor amiga dela, que é Autumn, não sei como é que se pronuncia, como um exemplo de uma menina que, foi se envolver com o cara, e daí ele passou a perna nela e não sei o quê. E daí, nesse livro tem bastante o conflito dessas formas de pensar, porque aparece uma personagem nova, que é a menina mais nova que a Natalie, só que ao contrário da Natalie, que é mais reservada, que é mais certinha, essa menina, ela é mais atacante em relação aos meninos. Ao mesmo tempo que também acontece um romance, um cara que ele é, de certa forma, meio popular, ele começa a olhar a Natalie de outra forma. E a Natalie, ela vai um pouco contra o que ela acreditava, de se envolver com ele, mas também não quer que as pessoas saibam, mas também ela tá gostando. Então é muito legal. A Natalie se desenvolve também e acaba não sendo tão rígida consigo mesma e com os outros no livro. Ela acaba se desenvolvendo bastante, apesar do livro ser curtinho. E eu gosto bastante do romance, eu acho ele bem fofo. Também acho legal os conflitos que acontecem aqui, eu acho que são bem construtivos. E pra mim valeu bastante a pena, é um romance muito legal de acompanhar. O próximo livro é Olho por Olho, que também é da Sylvan Vivian, a mesma autora desse livro, e com a Jenny Han, que é a autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, que esse vocês provavelmente devem conhecer. Esse livro aqui, ele foca nessas três personagens, que é a Lilia, a Mary e a Cat. E no começo, elas são personagens que cada um tem seu grupo de amigos, cada uma tem sua história, cada uma tem sua peculiaridade. E elas acabam sofrendo algumas situações nas mãos dos colegas ali que elas convivem. E elas acabam se juntando para poder se vingar em relação a eles. Cada uma tem um alvo e as outras apoiam na vingança delas. E elas acabam se unindo em volta desse propósito. Eles moram numa ilha, né, então todo mundo ali se conhece há muito tempo, todo mundo se conhece desde pequeno. E existem muitos ressentimentos em torno, não só em relação a elas e esses alvos, mas elas também e outras pessoas ali da ilha. Tem bastante história entre os personagens. Só que, obviamente, a vingança, em alguns momentos, ela acaba indo longe demais e acaba afetando muita gente de forma irreversível. Então a gente também acompanha elas no começo armando os planos, o que é muito divertido de ver, para depois as coisas acabarem ficando mais emocionantes e você fica com vontade de saber o que vai acontecer no próximo livro. Como é que vai ser as consequências do que elas fizeram, né? Se elas vão ser descobertas, enfim. É muito legal de acompanhar esse livro. Ele é uma trilogia, né, a série. O segundo livro também ele é maior, que é o Dente por Dente. Ele também é muito bom. E o plot twist do segundo livro, nossa, de cair o queixo. É incrível. Nossa, não fazia ideia do que ia acontecer. Foi maravilhoso. Só que o terceiro livro, que é Fogo contra Fogo, ele não foi muito legal. Assim, pra mim foi muito arrastado. E o final eu não gostei. Eu fui pesquisar na internet depois, porque eu não tava aguentando mais. E o final eu não gostei. Então, assim, pra mim, recomendo ler os dois primeiros livros. Né? Que nem assim, nem toda série vale a pena ler até o final. Às vezes você prefere criar um final na sua cabeça e aceitar ele, como foi comigo, em que nem Divergente. Divergente é a mesma coisa. Eu não gostei do final de Convergente, então eu criei um na minha cabeça e pronto, é ele que vai ser pra mim. Mesma coisa então com essa série, que vale muito a pena, esse negócio de vingança e também de vingança adolescente, esses planos também, planos que são armados pra
pra prejudicar. Nossa, que parece ruim, né? Mas assim, esse é planejamento pra fazer algo. E essa união entre pessoas improváveis, assim, pessoas que não tinham nada a ver, mas acabaram se unindo pra fazer isso acontecer. O próximo livro é Ana e o Beijo Francês, que também é um romance. Esse eu já tinha ouvido falar um pouco mais há alguns anos atrás, mas hoje em dia eu não ouço muito falar sobre. E ele também é um romance e se passa na França, em Paris. A menina, a protagonista, que o nome dela é Ana, ela, nossa, que chato, né? Ela acabou sendo enviada para um internato francês e ela não queria ir porque ela não queria largar o boyzinho dela, ela não queria largar a vida que ela tinha e, nossa, infelizmente teve que ir pra França. Que perrengue. Porque é assim que ela tá sentindo no começo. Ela acaba sendo mandada pra lá contra a vontade dela pra poder estudar num colégio que é bilíngue, né? Fala tanto francês quanto inglês. E lá ela acaba fazendo amizade com o pessoal e acaba se encantando pelo Etienne Sinclair, que é um menino que namora e que ele anda lá com os amigos dela. Ele é muito legal, eles se dão super bem, ficam super amigos, eles acabam se conectando muito rápido. Tem essa barreira assim, mas ele namora, né? Ela sempre teve uma quedinha por ele, e ele também em alguns momentos demonstra que tem essa reciprocidade com ela. Mas tem essa barreira do não, ele namora e tudo mais. É legal acompanhar, porque esse livro aqui, ele me fez gostar de Friends to Lovers. Eu vejo muita gente falando Enemies to Lovers é muito mais legal. E, gente, eu prefiro muito mais Friends to Lovers, me julguem. Porque esse livro aqui me fez gostar, porque no começo eles viram muito amigos. E a gente vê essa amizade começando desde o primeiro contato até ficar algo muito mais forte. E a gente vê que tem essa confusão de sentimentos, dela reprimindo os sentimentos dela por ele, por respeito ao namoro dele, enfim. É muito bom esse livro, de verdade. Nossa, é maravilhoso, eu amo muito esse livro. Nossa, quando eu li, eu fiquei... Sabe aquele livro, assim, que muda a sua vida? No sentido de, nossa, eu fiquei tão presa a essa história que eu leria de novo. Assim que eu terminei, eu quis ler de novo. Não fiz isso. Mas, como já faz um tempo que eu não li, eu gostaria de ler de novo pra poder até conversar com vocês, contar com vocês como é que foi a experiência. Mas é muito legal. Eu amo muito essa história. Pra quem tá procurando romances, é uma super indicação. Se você gostou de Gente Ansiosa, eu acho que você vai gostar de Disque Te Petitias, que é um livro que também combina humor e várias situações que às vezes dão super errado e que também são bem divertidas. Aqui a gente acompanha a protagonista Madeline, que ela tem 4 tias de origem asiática, e elas têm uma empresa que ajuda nessa questão de casamento, né, em eventos, mas principalmente de casamento. Elas têm um evento no dia seguinte, mas antes as tias marcaram pra Madeline um date, que a Madeline tá há muito tempo sem sair, sem namorar. E essas tias resolvem dar uma forcinha pra ela, pra que ela possa conhecer um cara novo. Esse date acaba não saindo como planejado. Por quê? Porque o cara acaba sendo um babaca e a Madeline, pra se defender, ela acaba meio que fazendo alguma coisa que faz com que ele que ele desviva. E ela pede socorro pras tias pra poder tentar encontrar alguma forma de lidar com isso, ou tentar até encobrir isso. Ao mesmo tempo que no dia seguinte elas têm um evento de casamento para poder cuidar. Então, o livro acaba passando elas cuidando dessa situação, ao mesmo tempo que elas têm que trabalhar. E acaba sendo muito divertido. Eu não costumo ter reações de rir ou chorar com os livros, mas esse aqui me despertou algumas risadas, e por isso valeu super a pena, porque foi muito divertido. Esse livro aqui não é o único, ele tem uma sequência chamada 4 Dias e um Casamento. E ele tem também um terceiro, que eu acho que não chegou aqui no Brasil ainda. O primeiro é o maioral, o segundo é divertidinho, mas esse aqui supera, assim, esse aqui é o mais engraçado de todos. E eu acho que vale a pena também, se você tá procurando uma leitura mais leve, mais descontraída, uma coisa mais bem-humorada, esse aqui é uma ótima recomendação. Essa aqui é uma das minhas maiores recomendações, porque esse livro eu conheci há muito tempo atrás, quando eu tava nos primeiros anos de leitora. E eu não sei porque muitas pessoas não falam sobre ele. Na verdade, eu quase não escuto falar sobre. Eu conheço algumas pouquíssimas pessoas que gostam dele. E eu não sei como esse livro não é tão reconhecido, porque ele é maravilhoso. E o nome dele é Starters. Ele é uma distopia que se passa em um mundo pós uma pandemia. E assim, nesse livro teve uma pandemia chamada Sporo. E ela acabou matando os adultos, porque não deu tempo de vacinar os adultos. As pessoas que foram priorizadas para ter essa cura foram
as pessoas mais novas, que são os starters, os jovens, as crianças, e os idosos, que são os enders. A Collie é uma starter, é uma adolescente, e ela tem que cuidar do irmãozinho dela, Tyler, que tá doente. Eles moram... tem muitos jovens que, como perderam os pais, eles não têm por onde ficar. Eles acabam ficando em prédios abandonados, vivendo de uma forma precária. E a Kylie acaba recorrendo à Prime, que é uma empresa que eles meio que alugam corpos. Vamos supor, você tá precisando de dinheiro, aí você vai lá, fala assim, posso emprestar meu corpo para algum idoso, que geralmente são os idosos, né, que eles têm mais dinheiro, e eles também são pessoas que veem vantagem nesse acordo. Você acaba passando por uma série de embelezamentos, cuidam do seu cabelo, cuidam da sua pele, depilam, e fazem várias coisas a fim de melhorar a estética do corpo. E daí você fica numa câmara, onde a sua mente desliga, e o idoso ele acaba tomando conta do seu corpo sem que você saiba, curte a vida lá, faz o que quer fazer, aí depois você só retorna e na hora que você acorda, você já passou por isso. É que nem anestesia, né? Que você só dorme, acorda e já acabou. É basicamente assim que funciona. E ela faz um acordo para ter o seu corpo usado 3 vezes para esse aluguel. Só que em algum momento, na terceira vez que ela utiliza, ela acorda no meio do momento em que a idosa estava utilizando o corpo dela. E acorda também em uma situação que não é normal. É como se tivesse acontecido algo criminoso ali, como se a idosa estivesse usando o corpo dela para fazer algo criminoso. E a Kylie acaba entrando nessa trama envolvendo a idosa que tinha alugado o corpo dela e vários planos envolvendo a Prime também, porque a Prime não é uma empresa tão boa assim quanto faz parecer. Coisas que são muito maiores do que ela estava esperando, né? Ela só foi cuidar do irmãozinho dela, mas acaba se envolvendo uma trama muito maior, envolvendo o governo, envolvendo essas coisas distópicas, assim, de ter alguém que tá por cima, que daí faz parecer tudo que é legal, faz parecer que tudo é legal, mas na verdade não é. E é muito massa. A Kylie acaba passando por várias poucas e boas, tem momentos surpreendentes também. Essa aqui é uma duologia, né? Que o primeiro livro é Starters e o segundo livro é Enders. E o segundo livro também traz coisas surpreendentes. É muito legal, é uma leitura muito fluida, a personagem é maravilhosa, as coisas que acontecem também são envolventes, a história é incrível e eu não sei como, mais uma vez, não tenho o devido reconhecimento. Eu super recomendo. E por último, queria falar sobre uma das minhas séries literárias favoritas, que teve inclusive 2 adaptações, uma com um filme e uma com uma série, e nenhuma delas deu certo. Infelizmente, eu queria que tivesse uma adaptação que fosse fiel e que desse certo, assim como eu queria que tivesse mais reconhecimento dessa história que é tão incrível, que é a Academia de Vampiros. Eu tenho a capa do filme porque eu gosto muito do filme, né, que foi a primeira adaptação. Eu me apeguei muito ao filme, inclusive foi por causa dele que eu resolvi conhecer a série através dos livros. A história através dos livros, na verdade. Aqui a gente conhece um universo onde os vampiros são classificados em 3 grupos. Os Dhampir, que são meio humanos e meio vampiros. Os Moroi, que são os vampiros puros da realeza, mas que também são mais contidos e mais classudos. E os Strigoi, que são os vampiros selvagens, aqueles que caçam os humanos, aqueles que são perigosos, aqueles que você tem que ter cuidado e evitar. A Lisa e a Rose, elas tinham fugido do colégio onde elas estudavam, que era um colégio sobre vampiros, para vampiros, e elas estavam vivendo uma vida comum, às escondidas. Só que daí, no começo do livro, elas são encontradas e são levadas de volta para lá. Lá no colégio, a Lisa acaba descobrindo que tem um poder, que os Moroi, eles têm poderes elementais também, cada um tem um poder, e a Lisa tem um poder que é muito raro, e só que ela não entende muito bem sobre ele. A gente acaba descobrindo junto com ela o que significa esse poder. Ao mesmo tempo que estão surgindo ameaças contra a vida delas, ameaças misteriosas, elas têm que entender o motivo pelo qual está acontecendo, e também descobrir mais sobre o passado, algumas coisas que aconteceram que elas não lembram. O livro, ele tem algumas tramas que são... Cada livro tem alguma trama mais específica. A Rosalie é uma ótima protagonista, ela é sarcástica, ela também sabe da beleza que ela tem, ela também usa isso a favor dela. Ela é uma pessoa que atrai muitos olhares masculinos, ela tem falas meio ácidas. Eu adoro ela. Nossa, ela é poderosa, ela também sabe lutar muito bem. Ela é uma ótima amiga, muito leal. E ela vai até o fim pelas pessoas que ela ama. Eu gosto muito da Rose.
de longe, assim, ela foi uma das melhores personagens que eu gostei de acompanhar, porque tem muito livro que tem protagonista chato. Ela foi incrível. Nesses livros aqui da série, tem vários capítulos que terminam com ganchos que você fica querendo muito ler mais um só pra saber o que aconteceu. As histórias também são maravilhosas, os outros personagens também são muito bons. E, inclusive, não tem só a série dos Diários do Vampiro, tem também uma outra série que é Bloodlines, que é uma série sequência, que foca em outro personagem, mas também tem personagens da história principal. E que também é uma história muito boa. A Richelle Mead é uma ótima autora, ela sabe escrever histórias muito bem, histórias que prendem personagens cativantes e mistérios também que você fica querendo saber mais sobre. É uma ótima história que prende com personagens que você se apega e com várias reviravoltas que são bem surpreendentes. Esses são os livros que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da lista. Me conta também se você já teve alguma experiência com um livro que não é muito reconhecido e se vale a pena também pra mim ler, que eu também adoro descobrir livros novos e que não são tão famosos assim, porque a maior parte que eu leio é super famosa. E o que você achou do vídeo? Me conta também alguns livros que eu possa citar em próximos vídeos. Muito obrigada se você viu até aqui. Tchau, tchau!